Sou Elton Simoncelli, coordenador do curso de Direito do Unisalesiano de Araçatuba. Bem-vindos ao segundo CIT, Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Hoje conosco, Dr. Roger Augusto Morcelli, superintendente da Associação dos Advogados de São Paulo e advogado. Dr. Roger falará sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Dr. Roger, muito bem-vindo ao nosso congresso. A palavra é sua. Sr. Elton, muito obrigado. É uma satisfação muito grande participar aqui com vocês do segundo CIT, esse congresso muito importante para debater temas de tecnologia na educação. E nada melhor também para a gente falar um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados. Afinal, quando a gente fala de tecnologia, é difícil desvincular da questão da proteção de dados. Dr. Roger, conta para nós, no mundo jurídico, a Lei Geral de Proteção de Dados gera oportunidades, gera dificuldades. O que nós podemos esperar dessa legislação? Com certeza, é uma legislação relativamente nova, né, que entrou em vigor em 2020, ela foi promulgada em 2018, uma parte entrou em vigor em 2020, então tem muitos desafios, né, para o mundo jurídico e para o mundo não jurídico, visto que essa legislação específica ela é voltada para todas as empresas que tratam dados pessoais. Assim, essas empresas têm que adotar algumas medidas, né, algumas medidas técnicas, algumas medidas processuais de processos organizacionais, não necessariamente processuais jurídicos, tá? Mas que devem ser orientadas aí, e muitas vezes, pelos próprios profissionais da advocacia. Então, eu não tenho dúvida de que a lei traz grandes oportunidades. Veja o exemplo do encarregado de proteção de dados, né? O encarregado de proteção de dados é uma figura que a lei traz, né, que as empresas devem nomear, cada empresa deve nomear o seu encarregado de proteção de dados, né, que é o responsável por fazer a ponte, né, entre a empresa que o nomeou e os titulares de dados, entre a empresa que o nomeou e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Então, isso abre, sim, um campo de oportunidades para que os advogados e advogadas possam atuar como DPOs. Uma outra questão importante, a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Quando ela faz a sua fiscalização, quando ela faz a sua autuação e aplicação das sanções previstas na LGPD, naturalmente, pelo próprio princípio constitucional da ampla defesa, né, caberá a todas as empresas fiscalizadas apresentarem suas defesas administrativas. É mais um campo de atuação para toda a advocacia. Bem como, né, quando o titular se sente lesado e busca uma indenização na esfera judicial, né, abre um novo campo também de atuação para que os advogados possam atuar na defesa dos interesses dessas empresas. Mas tira uma dúvida, vamos colocar de forma para aquela pessoa que não é do direito. Quando se fala em dados, quais dados nós estaríamos protegendo? Do que é que nós estamos falando? A lei traz um conceito de dado pessoal. O dado pessoal, inclusive o conceito trazido pela LGPD, é um conceito considerado expansionista, né? Então, dado é toda informação de pessoa negada à pessoa natural, que identifique ou que torne identificável alguém. Então, dado pessoal é um nome, é um CPF, é um RG, é uma informação de endereço, mas existem outras informações que, através da conjunção de algumas delas, podem tornar identificável alguém. Então, o cargo da pessoa é considerado um dado pessoal, a sua descrição física é considerado um dado pessoal. Então, a lei, através desse conceito expansionista, visa, né, a proteção desses dados que muitas vezes, antes da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, eram usados de maneira irregular por aquelas pessoas que tinham em seu poder dados pessoais dos cidadãos. Mas isso não quer dizer, então, que todo e qualquer dado da pessoa não possa mais ser utilizado sem a sua autorização? Não, de maneira alguma. A lei traz em seu texto legal 10 hipóteses que nós chamamos de bases legais
que permitem a utilização de dados pessoais. O consentimento é apenas uma das 10 hipóteses. Nós temos outras, como o cumprimento de obrigação legal, para garantir a execução de um contrato, para tutela da saúde, da vida, para proteção do crédito, o interesse legítimo. Então, existem outras situações previstas na própria LGPD que permitem o tratamento dos dados pessoais sem a necessidade de uma autorização, sem a necessidade do consentimento do titular de dados. E uma coisa que eu tenho ouvido muito é quando se usa o termo técnico, tratamento de dados. O que nós podemos entender, assim, de forma bem genérica, o que é tratar dados para a LGPD? A lei traz 20 hipóteses que são consideradas tratamento de dados pessoais. Essas hipóteses vão desde a coleta, olha, uma simples coleta de um dado, né? O armazenamento de dados, até mesmo a eliminação de dados. A gente tem que entender, né, todo esse processo de reprodução, compartilhamento, tudo isso é considerado tratamento de dados pessoais. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Nós temos uma empresa que tem os seus colaboradores, os seus funcionários registrados em carteira, tudo certinho. Naturalmente, para eu fazer o pagamento do salário desses colaboradores, desses trabalhadores, eu preciso obter alguns dados pessoais. Para, inclusive, eu oferecer algum tipo de benefício, imagine que uma empresa ofereça um benefício de plano de saúde para os seus colaboradores, né? E veja, não só dos colaboradores, eu posso estender esse benefício aos familiares e dependentes dos colaboradores. Então, eu tenho que, para oferecer esse benefício, obter alguns dados pessoais desses colaboradores. E nesse caso, desses benefícios, por exemplo, eu estou compartilhando esses dados com a empresa que efetivamente vai oferecer o benefício, por exemplo, do plano de saúde. Então, o compartilhamento desses dados é uma atividade de tratamento de dados pessoais que deve ser protegida pela Lei Geral de Proteção de Dados. O pagamento de salário, né? A pessoa tem que ter uma conta corrente num banco, a informação bancária, o CPF dele para fazer a transferência. Eu posso não necessariamente ter um departamento pessoal dentro da minha empresa e posso contratar um escritório de contabilidade, que é muito comum, via de regra, isso aconteça, né, para poder rodar a folha de pagamento. Eu estou passando dados pessoais dos meus colaboradores para este escritório, estou passando para o banco, estou passando para o plano de saúde. Então, isso tudo é considerado atividade de tratamento de dados pessoais. Importante observar, Elton, que a lei traz uma obrigatoriedade que as empresas têm que conhecer o que chamamos de ciclo de vida dos dados pessoais. Aonde que eu coleto, o que eu faço com ele, como eu armazeno, qual é a base legal que me permite tratar este dado pessoal, por quanto tempo eu vou reter este dado pessoal, como eu farei a eliminação, é o que nós chamamos de ciclo de vida. E para isso, as empresas têm usado, né, o relatório de registro das atividades de tratamento de dados pessoais, que a gente identifica qual é o objetivo, qual a finalidade, se a gente está seguindo os princípios previstos na própria LGPD, né? E traz uma série de obrigatoriedades para as empresas, né? Então, o tratamento ele é muito amplo, é um conceito também muito amplo, que prevê ali 20 hipóteses que vão, de novo, desde a simples coleta até a eliminação dos dados. Isso tudo é considerado tratamento de dados pessoais. Então, além da coleta desses dados, a lei também prevê quais são as figuras que irão tratar esses dados e as suas responsabilidades, não? Perfeito. Tem algumas figuras específicas na lei. Isso. A lei traz duas principais figuras chamadas, né, de controlador e de operador. O controlador é a pessoa a pessoa jurídica, a pessoa física, quem tem o poder de decisão sobre os dados pessoais. Veja, ele não é o titular dos dados pessoais. O titular é uma outra figura prevista na lei, que é a pessoa a quem se referem os dados pessoais. Tá? O controlador ele tem o poder de decisão de fazer o que eu vou fazer com esses dados, desde que haja uma base legal, desde que eu siga os princípios, desde que eu tenha todo o registro deste ciclo de vida dos dados. Já o operador é uma figura que trata dados em nome do controlador. O que é importante destacar, Elton? Algumas empresas no início, logo quando da entrada em vigor da lei, diziam: eu, empresa, pessoa jurídica, sou a controladora e o meu colaborador que trata dado, meu funcionário que trata o dado é o meu operador. Não, não é isso.
a empresa, através dos seus colaboradores, ela é, sim, um controlador previsto pela LGPD. Vamos pegar esse exemplo que a gente falou agora há pouco de um escritório de contabilidade que é contratado para rodar uma folha de pagamento de uma empresa. Neste caso, a empresa, sim, ela é a controladora dos dados dos seus colaboradores e contrata um operador que só pode tratar os dados de acordo com aquela finalidade específica, ou seja, rodar a folha de pagamento. Nesse caso, o escritório de contabilidade é um operador. Em algumas situações, a lei se refere a agentes de tratamento. Quando ela se refere desta forma, ela está tanto se referindo ao controlador como ao operador. E nesse caso, para nós que somos do direito, é mais ou menos simples, mas para a pessoa que não afeita tanto ao direito, a responsabilidade dessas duas figuras é diferente? Sim. As consequências por um mau uso de dados? Sim. Veja que quem é que tem o poder de decisão? É o controlador. Se o operador está seguindo à risca aquilo que foi determinado pelo controlador e ainda assim tiver algum problema, o operador se exime de toda a responsabilidade, porque ele fez exatamente aquilo que o controlador pediu que ele fizesse. Tá? Então, a responsabilidade vai 100% recair sobre a figura do controlador. Mas vamos imaginar que eu, operador, recebo os dados para uma determinada finalidade, mas na prática eu vou lá e acabo utilizando esses dados para outras finalidades. Se isso gerar algum tipo de problema, a responsabilidade vai ser dele, porém também do controlador. Mas o controlador vai poder usar da responsabilidade solidária, né? Vai poder chamar ali de o operador para demonstrar que ele, controlador, tinha contratado o operador para uma determinada finalidade e que ele descumpriu. Então, vai caber também o direito de regresso para depois, se eventualmente ele pagar algum tipo de indenização para o titular que se sentiu lesado, né? Ele buscar isso através, né, desse direito de regresso junto ao operador. Por isso é importante, né, nos contratos, a partir de então, que visam o tratamento de dados, a gente colocar as questões de responsabilidade dentro do próprio contrato e colocar especificamente que, neste caso, eu sou o controlador, você é o operador, para definirmos as responsabilidades. E aonde nós, operadores do direito, mais especificamente advogados, entramos nesse cenário? Aonde nós conseguiríamos atuar? Quais seriam as novidades no dia a dia profissional para nós? Veja, desde essa parte de orientação de contratos, né, seja para o operador, seja para o controlador, para que a gente possa orientar os clientes, né, no sentido de resguardar os direitos, né, dos nossos clientes. Como eu disse, a gente vai passar a ter os processos administrativos junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é quem fiscaliza, quem é responsável por implementar a LGPD no nosso país, tá? Por fiscalizar e zelar pelo cumprimento da lei no nosso país. Então, nesses processos administrativos, cabe a figura da ampla defesa. Nós vamos precisar de um advogado para poder fazer a defesa desse nosso cliente, por exemplo, que esteja sofrendo um processo disciplinar, uma sanção disciplinar. Além disso, existe a figura, de novo, do encarregado de proteção de dados, né, que é uma figura que, diferente da legislação europeia, a nossa lei se baseou na legislação europeia, tá? Mas a nossa lei tem algumas nuances específicas aqui do Brasil. Tá? Uma delas é a questão do DPO, que é o encarregado de proteção de dados. Isso. Que a gente pode, aqui no Brasil, contratar este serviço de terceiros, que é o chamado DPO as a Service, né? O DPO como um serviço. Tá? E o advogado tem um campo de atuação aqui, que ele pode ser contratado como DPO, ele pode ter dentro do seu escritório uma equipe para poder trabalhar junto. Mas eu não tenho um grande escritório. Ele, profissional, pode atuar como DPO para essas empresas. A gente só tem que tomar um cuidado, tá? Porque se eu atuo como DPO para uma determinada empresa, eu que sou advogado, depois eu não vou poder atuar num processo judicial porque vai haver conflitos de interesse. Como é que eu sento numa mesa aqui, numa audiência, sendo o DPO e sendo o advogado? É complicado. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, mas a gente tem que fazer opções e, naturalmente, vão surgir oportunidades, né, para a advocacia, de uma forma geral, a atuação na LGPD. E nesse caso, o advogado precisa
de alguma formação extra ou pode ser exercido somente por advogados? Não. Qualquer pessoa pode exercer a função de DPO. O que é importante? É importante que ele tenha conhecimento da legislação. Tá? Ele não precisa ser um expert na legislação, mas ele precisa ter noções gerais sobre quais são as bases legais, quais são os princípios. Então, ele precisa estudar para isso. Ele precisa também ter uma noção sobre tecnologia. Né? Por quê? Porque hoje, muitas vezes, o tratamento de dados está relacionado a sistemas tecnológicos. Né? O compartilhamento de dados, como é feito, né? Ele é feito através de canais seguros. Então, quando ele falar de um web service, será que ele sabe o que é um web service? Será que ele sabe o que é nem se usa tanto mais, mas um FTP para troca de arquivos? Se ele não tiver uma noção sobre isso, e a própria legislação traz também algumas expressões, como, por exemplo, o privacy by design. O que é o privacy by design? É pensar na privacidade desde a concepção de um produto. Né? E, via de regra, quando a gente fala de produto, a gente também fala de sistemas de tecnologia. Como é que ele vai poder passar para os desenvolvedores de tecnologia os conceitos de segurança, né, os conceitos de privacidade? Ele não precisa saber, a pessoa não precisa saber desenvolver. Claro que se ele souber desenvolver é um grande diferencial, mas a lei não exige esta formação. Então, é um novo campo que se abre para diversas áreas, não só para o direito, não só para a tecnologia, mas que, claro, as pessoas precisam estudar, né, a própria lei geral, e as pessoas precisam entender um pouco, né, sobre essa tecnologia que permeia essa troca de dados. Nada mais adequado para o jovem advogado ou para o jovem estudante do direito. Aquela pessoa que tem conhecimento de tecnologia, gosta do que é atual e está aprendendo direito. Ou seja, é necessário uma formação bastante ampla para que você possa atuar de forma bem efetiva. Até brinco, né? Um advogado mais ou menos antigo, que não é o nosso caso, Claro que não. se não se atualizar, se não abrir a cabeça, não consegue atuar nessa área. Com certeza, com certeza. E eu diria mais, Elton, é um tema que as empresas ainda estão em processo de adequação. Isso era uma questão que eu iria te colocar. Existe um prazo, uma data para adequação? E qual empresa teria que ter esse DPO? Veja, não só a questão do DPO, a lei está em vigor. Né? Não é possível alegarmos o desconhecimento da lei. As empresas não estão ainda adequadas, ou seja, estão descumprindo a legislação. Quando é que as empresas vão começar a cumprir a legislação? Quando a autoridade nacional exercer uma fiscalização mais firme, mais forte. Quando o titular de dados começar a ingressar com ações judiciais, né, na busca dos seus direitos, no caso dele se sentir lesado, é claro. Só no ano passado, 2021, nós tivemos quase 500 processos com decisões transitadas em julgado. Pode parecer pouco, mas era um momento, inclusive, que a gente ainda vivia, né? Uma pandemia, a gente ainda vive o desconhecimento da legislação por parte da maioria dos cidadãos, por parte da maioria das pessoas, inclusive dos próprios advogados e advogadas. Então, a gente tem aí um campo de oportunidade muito grande. As empresas que hoje não estão adequadas já estão descumprindo a legislação. Com relação à questão da nomeação do DPO, que você comentou, né, a autoridade nacional ela tem editado, regulamentado algumas normas, alguns trechos da própria lei, né, e esse é um deles. Porque, imagina, também não é justo onerar demais, né, o empresário brasileiro. Tá? Então, eles já definiram que no caso de microempresários, microempresas, não há necessidade da nomeação de um DPO. Porém, olha que interessante, no caso de um processo administrativo, apesar de não ter obrigatoriedade, se a empresa tiver nomeado o seu DPO, isso vai ser levado em consideração na aplicação da pena. Mas, e até, né, atentando para o texto da lei, nós brasileiros normalmente sentimos o peso de alguma coisa com relação a uma punição financeira, monetária. O bolso. Né? Mas a lei não prevê somente punição financeira, né? Existem outras situações, inclusive com impossibilidade, suspensão de utilização de dados. Quais mais consequências pode haver pelo descumprimento da lei? Veja que hoje a gente trabalha muito a questão da reputação digital das empresas. Ninguém quer ter a sua marca, a sua empresa,
né, malquista dentro desse mercado digital. Então, quando a gente fala de proteção de dados, você, Elton, você quer manter uma relação de consumo, quer manter uma relação com uma empresa que habitualmente você sabe que trata bem os dados? Ou você quer manter uma relação com aquela empresa que você sabe que como é que vão fazer com os meus dados, né? Que tem uma má reputação nesse sentido. Claro que você quer manter uma relação com aquela que trata bem os seus dados. Então, nós temos algumas sanções na legislação que vão de uma simples advertência, passam também, claro, pela aplicação de multas, como você falou, talvez tenha que doer no bolso para a gente começar a aprender, né? Multas que vão aí limitadas a 2%, né, do faturamento das empresas, no máximo de 50 milhões, tem um limite, né, quantitativo, tá? Mas nós temos outras sanções, como, por exemplo, a publicização do fato. Imagina, eu tenho que tornar público um incidente de dados na minha empresa. Isso vai denegrir a minha imagem, né, a minha reputação digital. Existem outras sanções no sentido da suspensão da utilização dos dados por um determinado período e até mesmo a eliminação dos dados. Imagina que uma empresa que depende 100% de dados para sobreviver, ela sofre uma sanção que a eliminação dos dados, acabou o negócio dela. Exatamente. E aí, mais um detalhe. Uma coisa que nós, né, normalmente ouvimos, porque por enquanto ainda está na esfera do bochicho, eu brinco, né? Existe uma diferença entre a atuação jurisdicional de uma pessoa que teve os seus dados tratados de forma inadequada e da sanção administrativa que a lei prevê. Ou seja, são coisas diferentes, com finalidades e resultados indo para bolsos diferentes, não? Perfeito. Veja que eu, titular de dados, se eu entender que a sua empresa trata dados de maneira equivocada, os meus dados, eu posso fazer uma denúncia junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Autoridade Nacional vai demandar uma fiscalização, se ela realmente comprovar que há um tratamento equívoco, ela vai abrir um processo administrativo e vamos chegar, eventualmente, numa condenação administrativa, nessas sanções administrativas que nós falamos. Só que isso não supre a mim, titular de dados, tá, o meu prejuízo, não cobre o meu prejuízo. O que eu vou fazer, eu, titular de dados? Eu vou buscar uma outra via, que é a via judicial. Então, eu posso ingressar com uma ação, além de fazer a denúncia lá para a Autoridade Nacional. Eu posso ingressar com uma ação judicial, buscando uma indenização para tutelar os meus interesses, os meus direitos. Então, como você falou, esta multa aplicada pela NPD, os recursos vão para a NPD. A indenização que o titular buscou, por exemplo, no judiciário, vai para o próprio titular. Então, às vezes, nós temos que tomar esse cuidado, porque são dois tipos de sanções, uma judicial e uma administrativa, né, que vai gerar aí dois ônus para aquele que descumpriu a legislação e que hoje eles não estão se atentando a isso. Inclusive, não há necessidade de acionar administrativamente para depois acionar judicialmente. Não. Podem ser coisas separadas ou simplesmente mexer judicialmente. Não preciso acionar a NPD. Posso buscar só os meus direitos junto ao Poder Judiciário. Né? O cidadão pode estar descrente, não vai funcionar, não adianta, é uma empresa pequena, eles não vão vir aqui, não vou nem acionar a NPD, mas eu vou buscar os meus direitos junto ao Poder Judiciário. Isso é perfeitamente possível. Então, hoje posso entender que, como advogado, a LGPD é mais uma base legal para que eu acione empresas que, porventura, me causem algum prejuízo com os meus dados. Vou dar um exemplo bobo. Um banco que vaza meu CPF e alguém vai lá, abre uma conta em algum lugar, cause um prejuízo para mim pelo vazamento de dados. Antes nós não tínhamos a LGPD, você usava Código de Defesa do Consumidor, Código Civil e aí, por aí afora. Hoje eu tenho mais um embasamento legal, seria isso? Perfeito. Que é uma lei, como o próprio nome diz, é uma lei geral, que se aplica a diversas situações. Pode ser que no futuro surjam legislações específicas para regulamentar, por exemplo, tratamento de dados para os bancos, por exemplo. Tá? Ainda não tem nada nesse sentido. Mas, sim, né, eu tenho que, nesse caso do banco que você deu o exemplo, se eu consigo comprovar que o vazamento
foi dali, né, daquele banco específico, né, e eu faço a correlação deste incidente com o prejuízo que a mim, né, foi causado, eu vou buscar os meus direitos sem problema nenhum na justiça, com base no próprio Código Civil, mas também agora tendo como fundamento, né, e o fundamento talvez até mais forte, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, já que esta lei tem esse duplo objetivo, né, que a proteção dos dados pessoais, né, além da questão do desenvolvimento, o estímulo ao desenvolvimento econômico e tecnológico. Maravilha. Roger, do que nós falamos, demos uma pincelada muito rápida, né? Eu sei que você teria muita coisa para falar. Você acha que tem algum ponto ainda importante que a gente precisaria tentar levar para o pessoal do direito, do Congresso, alguma coisa que nós tenhamos deixado de lado? Eu acho que o importante é a cultura da proteção de dados, Elton. Nós ainda não temos no Brasil essa cultura forte de proteção de dados, tá? Nós, que somos os titulares, e cada um de vocês que estão aqui assistindo, acompanhando e participando do Congresso, né, tem os seus dados espalhados, se é que assim eu posso dizer, com diversos agentes de tratamento de dados, né? Seja com a padaria da esquina, quando eu vou lá e ponho meu CPF na nota, seja com o banco, que eu vou lá e para abrir uma conta eu tenho que fazer todo um cadastro, seja com qualquer coisa que a gente vai comprar que eu tenho que fazer um simples cadastro, passando o meu nome e meu e-mail, né? E nós não estamos ainda, né, com a cultura de resguardar melhor os nossos dados. Quando a gente vai numa farmácia fazer uma compra, né, e a pessoa chega, me dá seu CPF aqui para ver se tem desconto. Eu passo tudo, né, porque eu quero ter 20 centavos de desconto. Mas quanto valem os meus dados? Então a gente tem que começar a se atentar para isso. Acho que essa é a dica, né? Para quem é do direito, a dica fica: estudem a lei, né? Estudem, né, essas questões ligadas à lei, porque vocês têm uma grande oportunidade de negócio nas mãos, tá? Que é auxiliar as empresas nesse processo de adequação LGPD. Tá? E para todos nós, titulares de dados, a dica é: cuidem melhor dos nossos dados. Gostaria de agradecer. Dr. Roger veio nos esclarecer essa lei que vai mudar muito na vida do brasileiro daqui para frente. E, meu querido, foi um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo meu, Elton.